Bom dia, gente. Tô só aguardando ver se entra mais alguém, tá? Eu coloquei lá no grupo, não sei se vocês viram. Então, hoje é a frente E, né? Da apostila 5, aula 9. É uma parte bem fácil, que eu acho que vocês vão lembrar. Então, bem tranquilo. Eu vou compartilhando os slides aqui e, enquanto isso, às vezes entra mais alguém, tá? Só um minutinho. Apareceu aí? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Ana. Então tá bom. Essa semana eu tô lembrando não sei se vocês viram lá na piadinha do Facebook, né? Que as aulas online estão parecendo sessão espírita. Tem alguém Eu aí? vi, eu vi isso. Você tá me ouvindo? Então fala alguma coisa, né? Senão dá a impressão que a gente está falando sozinho, mas tudo bem. Se der algum problema de som, vocês me falam, tá? Bom, então, ó, continuação da genética aí, relacionado com os cromossomos sexuais. Por quê? Porque até agora o que a gente viu, eles falam de herança autossômica. O que que é isso? Que a gente tem os 23 pares de cromossomos, lembra? E aí lá no cariótipo, a gente tem o 23º é o cromossomo sexual, né? O par XX na mulher e o XY no homem. Então, do par 1 ao 22 são os cromossomos autossomos, os não sexuais. Então, até agora, tudo que a gente viu de genética é relacionado com os cromossomos não sexuais. E agora, então, a gente vai rever a herança dos cromossomos sexuais, né? Que no caso, como a mulher, só para lembrar aí, né? Como a mulher é XX, então se for uma herança de cromossomo X e o homem, né? Aqui é a mulher, e o homem é XY, se for uma herança de cromossomo X, pode estar tanto no homem quanto na mulher, porque os dois têm X. E tem alguns tipos de heranças de problemas, né? Até doenças, às vezes nem sempre problemas, mas heranças relacionadas ao cromossomo Y, que então vai ser só no homem. E normalmente o problema ele vai te falar que é uma herança sexual, né? E aí se fala que está nos cromossomos sexuais, então a gente vai estar obrigatoriamente lembrando desse detalhe aí, tá? Então a herança dos cromossomos sexuais seria relacionado com o último par de cromossomos, o par 23, certo? Só para lembrar aí, ó, que na apostila de vocês eles trazem como que se dá a determinação do sexo, né? Na espécie humana é fácil de lembrar, por quê? Porque a gente tem lá o homem que é XY, né? Então ele tem 44 autossomos e mais um par sexual. A mulher também tem 44 mais um par sexual, então no total 46, né? E no caso, se acontecer da mulher, a mulher sempre passa o X, né? Então, porque ela só tem X de cromossomo sexual, ela sempre passa o X. E o homem pode passar o X ou o Y. Então, se juntar o X do óvulo com o X do espermatozoide da menina, se juntar o X do óvulo com o Y do espermatozoide da menina. Então, a gente diz que como o homem é XY, ele tem dois cromossomos diferentes, então ele é heterogamético, hétero diferente, um X e um Y.
E a mulher, ela é homogamética, homo igual, porque ela é XX, certo? Então, aqui a gente tem a explicação do sistema XY. Só que em outras espécies, pode acontecer o contrário. Não precisa guardar isso não, tá? Só para a gente ver que não é sempre um padrão. Porque sempre, aí os alunos perguntam, é sempre o macho é o heterogamético? Não, aqui é um exemplo disso. Ó, a herança XW em galinhas, né, galos, é o contrário. O macho só tem o cromossomo Z. Então, o espermatozoide vai ter só o Z, né? E aqui está mostrando o número de cromossomos da espécie. Então, eles têm 78, né? Então, o macho tem 76 autossomos e 2 sexuais, a fêmea também. E aí, o macho só passa o Z. Então, se juntar o Z do macho com o Z da galinha, do óvulo, vai dar o indivíduo ZZ, que é um machinho, né? E se juntar o Z do espermatozoide do macho com o W da galinha do óvulo, vai dar uma fêmea, tá? Então, aqui é o contrário. O macho é o homogamético, que tem 2 genes iguais, e a fêmea é o heterogamético, certo? Então, são alguns exemplos para diversificar um pouquinho. Aqui tem o sistema X0 em insetos. O que significa isso? Que pode acontecer no caso aqui, o macho, ó, ele só tem o cromossomo X, né? Então, ele não recebe nenhum outro cromossomo. Então, ele recebe só um cromossomo, então fica X0. E o indivíduo que recebe o X do óvulo e o X do espermatozoide, então, aí ele vai ser a fêmea. Tá? Por quê? Porque os machos, que são os heterogaméticos que a gente fala, eles só têm o cromossomo X, né? Então, a gente fala que ele é X0. Alguns gametas, deixa eu só admitir o Luiz Felipe aqui, alguns gametas não vão ter cromossomos sexuais. Então, por isso que a herança é X0, tá? Então, é só para entender que não é sempre igual ao homem, tá? Não vai ter que ficar decorando, como é a herança sexual nos gafanhotos, como é a herança sexual nas galinhas. Não, é só para a gente entender que muda um pouquinho de espécie para espécie, tá? No caso do ser humano, ó, como a gente tem o X e o Y, tá? Então, o cromossomo X, gente, a gente faz ele aí, desenha, né? Ele é sempre maior mesmo. Então, é um filamento de DNA bem grande. Então, ele tem, teoricamente, vários genes. E o Y um pouquinho menor, né? Então, o homem tem o X e o Y. Então, o que ele está mostrando aqui? Que você pode ter os genes ligados ao cromossomo X, né? Que aí vai ser tanto em homem quanto em mulher, porque a mulher tem X, o homem tem Y, tem X também. Então, se aparecer no cromossomo X, a gente vai falar que é uma herança ligada ao sexo. Então, se ela é ligada ao sexo, significa que pode ser tanto em homens quanto em mulheres, tá? Vai acontecer nos dois, ok? Então, homens e mulheres, porque os dois têm o X. Agora, pode acontecer, ó, de ter uma herança exclusiva do sexo, né? Herança restrita. Aqui ele não usou esse termo, mas aqui chama herança restrita ao sexo. Restrita por quê? Porque vai ser no cromossomo Y. E aí, se ela for no cromossomo Y, só homens vão apresentar, tá? Então, restrita ao sexo, só em homens, só os machos, ó, e aí aqui tá falando. E tem uma que ela aparece nos dois, mas ela é parcialmente ligada ao sexo, porque ela aparece de maneira diferente, ela se expressa de maneira diferente em homens e mulheres, tá? Então, aparece também nos dois, aparece tanto em homem quanto em mulher, só que ela vai se expressar de maneira diferente, tá? Eu vou explicar um exemplo aqui, que é o exemplo mais clássico: homens e mulheres. Então, são 3 tipos de heranças ligadas ao sexo na espécie humana. A ligada ao sexo, que é no cromossomo X. A restrita ao sexo, que é no cromossomo Y. E tem a parcialmente ligada ao sexo, que aparece nos dois, mas ela se expressa de maneira diferente. Esse exemplo aqui, ó, de ligada ao sexo, não sei se vocês lembram, é o caso da hemofilia e do daltonismo. Lembra disso?
Hemofílicos são aqueles que não têm a coagulação do sangue. E o daltônico é aquele que não consegue, daltonismo, definir muito bem as cores. Então, aqui acontece tanto em homem quanto em mulheres. Então, herança ligada ao sexo. Na restrita ao sexo, tem um caso bastante comum que não é uma doença, mas ela acontece só em homens. Ela se chama hipertricose de orelha. Depois vocês colocam lá no Google. São muitos pelinhos na orelha. Não é pouquinho, não, tá? Muito pelinho, tá? Então, é um exemplo de herança restrita ao sexo, só aparece em homens, porque tá no cromossomo Y. E essa herança aqui, ó, vou pôr aqui que tem mais espaço, é o caso da calvície. Carecas. E aí fala, ah, só homem que é careca. Não, é porque se expressa de maneira diferente, tá? Então, por exemplo, a calvície, eu vou pôr só o gene aqui, sem ligação com o X e o Y, só para a gente entender, tá? A calvície, na mulher, ela é recessiva. Ela tem que ser Czinho, Czinho. E no homem, pode ser Czão, Czão ou Czão, Czinho. Portanto, como no homem é dominante, é muito mais comum homens com calvície do que mulheres, mas também tem. Tá? Então, é uma herança ligada ao sexo, né? Mas é do tipo parcial porque se expressa de maneira diferente em ambos. Qual é a mais cobrada? Essa aqui, a ligada ao sexo, que acontece tanto em homens quanto em mulheres porque está no cromossomo X, certo? Aí aqui, ó, então vamos começar aí ver os exemplos da herança ligada ao sexo, né? Então tem o exemplo da hemofilia e do daltonismo que eu falei. Então, qual relação à hemofilia? Então a gente vai representar a hemofilia pelo gene H, tá? E é uma doença, gente, recessiva. Então, os indivíduos normais vão ter o Hzão e os indivíduos hemofílicos vão ter o Hzinho. Então, é uma herança recessiva. Só que é ligada ao sexo. Isso significa que, se está ligada ao sexo, está no cromossomo X. Ok? Então, ligada ao sexo, cromossomo X. E aqui, então, a gente põe todos os genótipos possíveis, ó. Então, a mulher, ó, então aqui é mulher, né? Mulher e mulher. Então, a mulher é sempre XX, ó. XX, tem 2X. Como a herança é recessiva, para a mulher ser hemofílica, para ela ter hemofilia, ela precisa de ter o Hzinho nos 2X. Então, a mulher hemofílica é XHzinho, XHzinho. Se a mulher for normal, homozigota, ó, XHzão, XHzão, significa que ela não herdou o gene para hemofilia, ela é normal. Mas ela pode ser normal também, mas portadora. O que significa isso? Que ela tem o Hzão, que deu o genótipo para ela normal, mas ela tem o Hzinho. Então, ela não tem a hemofilia, mas tá vendo? Quando ela tem o Hzinho, ela pode passar para os descendentes, certo? Então, para a mulher, eu vou ter 3 genótipos. XHzão, 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 XHzinho, XHzinho, XHzinho. O homem só tem um X. Então, para ele ser hemofílico, ó, basta ele ter um Hzinho aqui, ele já é hemofílico. E para ser normal, XHzão Y, certo? Então, detalhe importante aí. Isso vale tanto para hemofilia quanto para daltonismo. É muito mais comum homens hemofílicos ou daltônicos, que depois a gente vai ver, né? Por quê? Hemofílicos. Porque ele só tem um X. Se ele só tem um X, se ele tiver o gene nesse X, ele já é hemofílico, entendeu? A mulher não, ó. Ela, como ela tem 2, ela até pode ter um gene para hemofilia, mas se ela tiver o gene dominante, ela não é hemofílica. Então, sempre aparece mais em homens do que em mulheres, e isso vai ter exercício cobrando. Ah, por que aparece mais hemofilia em homens? Porque o homem só tem um X, certo? Agora, detalhe também importante que vai aparecer nos exercícios que eu já vou citar aí para vocês, ó. Sempre pensa na formação aí do indivíduo, né?
Então, o óvulo é sempre X. O espermatozoide pode ser X ou pode ser Y. Concorda? E aí, para dar menina XX, para dar menino XY. Então, vamos imaginar um menino aqui, ó. XY. Quem passou o X? A mãe. O pai sempre passa o Y para os meninos. Então, se tiver um menino hemofílico, vamos supor, se ele for Hzinho, ó, XHzinho Y, não veio do pai, é a mãe que passou. Então, os meninos hemofílicos ou daltônicos sempre herdam da mãe e nunca do pai. Por quê? Porque o pai passa o Y, tá? Agora, no caso de menina, não. A menina é X, ó, XHzinho, XHzinho. Ah, um Hzinho veio da mãe, um Hzinho veio do pai. Aí tanto faz, mas menino não. Menino sempre herda da mãe porque é a mãe que passa o X. Ah, mas a menina é XHzão, XHzinho. Tudo bem. Quem passou? Aí eu preciso ter outras informações. Pode ter vindo aqui o gene tanto do pai quanto da mãe. Tá? Aí eu vou ter que ter lá no problema algumas informações que às vezes nem vai ser necessário. Tá? Tô só falando aqui porque pode acontecer. E às vezes eu vou saber pelo enunciado do problema se foi o pai ou a mãe que passou para a menina, tá? Então fala, Ana, mas eu vou ter que guardar todos esses genótipos. Não é difícil. Porque se a mulher é XX, você põe na sua cabeça, ela é XX. Se ela for hemofílica, ela vai ter Hzinho, Hzinho. E se ela for normal, ou ela vai ter 2Hzão, ou um Hzão e um Hzinho. Fechou. Então, não tem problema. Aí, o que você vai ter que prestar atenção é se ela é normal. Às vezes, ele pode chamar de normal portadora, ou normal heterozigota, ou se ele falar que ela é normal, mas o pai era hemofílico, então eu já fico ligada, então, que ela é normal por causa da mãe, mas o pai passou o gene para ela, tá? E o homem mais fácil ainda, porque se ele é XY, então, ou ele vai ser XHzão normal, né? Ou ele vai ser XHzinho hemofílico. Então, aí, se ele tiver o Hzinho, ele é hemofílico, certo? Então, com relação à herança ligada ao sexo, o exemplo mais clássico, hemofilia, que é o caso da não coagulação do sangue, e acho que o próximo aqui, então, vai mostrar o daltonismo, que é tudo igual, só que ao invés de eu representar por Hzão, 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 Hzinho, é Dzão, 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 Dzinho. Tá vendo? A mulher pode ser normal, homozigota, Dzão, XDzão, XDzão, normal, portadora ou heterozigota, XDzão, XDzinho. A mulher, para ser daltônica, tem que ter o Dzinho nos dois X. O homem normal é XDzão Y e o homem daltônico é XDzinho Y. Certo? Então, aqui é só para a gente lembrar aí, né? O daltonismo, ele vai ser genético, né? É um gene que está no cromossomo X e ele não faz a formação de alguns pigmentos na retina, tá? Então, existem uns pigmentos que se chamam cones, que são responsáveis pela visão colorida. Então, não tem a formação eficiente desses pigmentos. Por isso que aí o daltônico às vezes enxerga tudo tons de cinza, né? Tons de um verde, meio um verde musgo, então ele não consegue definir a cor aí, tá? Então, um daltônico, olha, não consegue ver o número no centro desses círculos. Tem alguém aí que não tá vendo? Se tiver aí, alguém é daltônico. Então, ó, aqui eu tenho o número 15, às vezes a pessoa é daltônica não sabe, descobre mais para frente. Aqui é o 15, 45 e 13, né? O daltônico não vai ver essa diferença aqui, porque ele vai enxergar tudo de uma cor só, certo? Pela falta, então, desses pigmentos na retina, certo? E aí, aqui, então, com relação à herança ligada ao sexo, aqui está mostrando que eu dei exemplo da herança recessiva, mas a herança pode ser dominante, tá? E aí o problema vai ter que te falar. Então, ao invés de ser, por exemplo, o XHzinho Y, que é o homem, pode ser o XHzão Y,
tá? Então, aqui eu só pus esse slide para quê? Para vocês saberem que nem sempre é recessiva. Às vezes o problema vai te falar, é uma herança ligada ao sexo dominante. Então, se ela é dominante, quem vai ter o problema? O X, vou chamar de razão, vai, só para fugir do daltonismo, né? E da hemofilia. Então, quem vai ser o doente? O X-azão Y, que é o homem, porque o X-azinho Y vai ser normal. E a mulher, então, ela vai ter que ser X-azão, X-azão. Porque aí a herança é dominante, ela vai ter que ter dois genes dominantes, ou se ela for X-azão, X-azinho, embora ela tenha o azinho, aqui é o dominante, então ela também tem a doença. Então, pode acontecer de ter uma herança dominante. Então, vocês fiquem ligados aí, tá? É mais raro? É mais raro. Vai aparecer mais exemplos de hemofilia e daltonismo, ok? E a herança, então, recessiva ligada ao sexo, né? Então, vamos tentar colocar nesse eridrograma, né? Os genótipos, só para a gente treinar um pouquinho. Então, aqui, além dele pôr o eridrograma e a gente encontrar os genótipos, ele está te dando algumas dicas, tá? Então, é uma herança ligada ao sexo, cromossomo X, é uma herança recessiva, tá vendo? O enunciado geralmente te fala, e é o daltonismo. Então, o que ele fala? Que os indivíduos que estão quadradinhos aqui, ó, eles são daltônicos. E as bolinhas são portadoras. São mulheres normais, mas portadoras, certo? Então vamos colocar o genótipo. Eu acho mais fácil você sempre começar pelos afetados, principalmente homens. Então, se esse homem é daltônico, ó, eu sei que ele é XDzinho Y. Esse também, ó, XDzinho Y, porque o problema está afirmando, e aqui XDzinho Y. Os homens normais também é fácil, porque o homem é XY. Então, se ele é normal, ele é XDzão Y. Aqui também, ó. XDzão Y, que é um homem normal. E aqui também, XDzão Y. Aí essas mulheres são portadoras. Então, mulher é XX. Então, ela é normal portadora, Dzão, Dzinho. Aqui, Dzão, Dzinho. E essa aqui também, XDzão, XDzinho. E essa aqui que não tem a bolinha, então ela não é portadora. Ela é normal, homozigota, porque o problema não me falou. Às vezes ele não vai te dar a dica, tá? Às vezes ele não te fala nada. Aí pelos pais, pelo anunciado, você que vai descobrindo se ela é portadora ou não, tá? Aqui ele falou para ficar mais fácil pra gente no primeiro exemplo. Então essa daqui é XDzão, XDzão. Certo? Então, ó, o pai não transmite diretamente para o filho. Por quê? Porque o pai passa o Y, tá vendo? O filho nasceu normal. Se fosse o pai que passasse, não, né? Porque o Dzão veio da mãe e o pai passou o Y, certo? Aqui ele tá falando 3 homens afetados e nenhuma mulher afetada. Então, ó, porque é mais comum nos homens, porque o homem tem um X só. Entendeu? As mulheres portadoras ou afetadas transmitem o caráter aos filhos. Então, ó, a mulher é portadora, ela é normal, ó, ela é normal. E ela transmitiu aqui, né, no caso, peraí, aqui essa. Ela transmitiu pro menino, porque o pai, ó, é o Y, né? Então, a mãe afetada, ela transmite para os meninos, entendeu? Ó, o caráter não é distribuído igualmente nos dois sexos, porque sempre tem mais homens do que mulheres. Os filhos de homens afetados são normais, porque o pai passa o Y. Então, já falei, se o menino for afetado, obrigatoriamente foi a mãe que passou. E o homem que for afetado sempre transmite os genes para as filhas. Porque, ó, aqui vem, ela é normal por causa da mãe, mas o gene de afetado foi para a filha. Então, o pai, se ele tiver afetado, ele vai passar para as filhas. Tá? Então, são alguns detalhezinhos que na hora de você fazer o problema,
ele vai te ajudar, tá? Aqui, ó, eu vou colocar um exemplo e a gente então vai, tipo, resolver sem ainda heredograma. Aí na outra aula eu vou colocar mais exemplos, tá? Então vamos imaginar assim, para a gente treinar o cruzamento, tá? Então vamos imaginar o pai é normal e ele casou então com a mãe, que é normal, portadora, certo? Então a mãe é normal, mas ela é portadora do gene. E aí vamos considerar aqui que é hemofilia. Então lá no enunciado ele vai falar: o gene para hemofilia aparece no cromossomo X, é uma herança recessiva. Aí ele vai falar: um indivíduo normal, um homem normal, casou com uma mulher normal portadora. Então, qual seria o genótipo aqui, né? Então, primeiro eu acho o genótipo. Se o pai é normal, XY. Se ele é normal, Hzão. A mãe é normal portadora? XHzão. XHzinho, porque ela é portadora. Então, como é que vão ser os filhos desse casal? Sem especificar por enquanto. Você monta o pneu. Então, XHzão, Y. XHzão, XHzinho. Ok? Normal. Então, só que você vai colocar o X, Y e o XX, independente da ordem aqui, tanto faz. Então, aqui vai dar XX, ó. XHzão, XHzão. Aqui vai dar XHzão, XHzinho. Aqui vai dar XHzão, Y. E aqui vai dar XHzinho, Y. Ah, agora aqui tem um detalhe importante. Quando a gente fazia os genes autossômicos, né? Sem ser ligado ao sexo, tá? Qual a probabilidade de nascer uma criança afetada? Eu ia lá, esse é normal, ó, normal, normal, afetado, 1/4. Ótimo, porque independendo do sexo. Agora, lá naquele também que era autossômico, qual a probabilidade de nascer uma menina afetada? Aí lembra que eu fazia meio vezes 1/4, meio vezes meio? Aqui não precisa mais. Não sei se vocês lembram disso. Então, se ele pedir, ó, independente do sexo, qual a probabilidade de uma criança afetada, independente do sexo? Então, eu olho o quadro inteiro. De 4 possibilidades, criança afetada vai ser 1/4, independente do sexo. Mas ele pode pedir assim, ó, qual a probabilidade de meninos afetados? Aí veja que o meu quadro de Pinet, ele já separa, ó, XX é menina, XY é menino. Então, se ele me pediu meninos, eu venho aqui, ó, esses dois. Então, meninos de 2, 1. Então, qual a probabilidade de meninos afetados? 1/2, metade. Porque se eu considerar tudo, eu vou estar considerando menino e menina. Então, como ele pediu menino, eu não preciso fazer meio vezes meio, porque o problema já está me dando. Entendeu? O problema já está me dando meninos separados de meninas. Aí, se ele falar qual a probabilidade de meninas afetadas, qual que é a probabilidade de meninas afetadas? Como é que faz agora? Qual é o resultado? Vou lá nas meninas. Esqueço os meninos, ó, e vou nas meninas agora. Qual a probabilidade? Alguém arrisca aí? Meninas?
É, Duas dos afetadas. dois? Afetadas. São duas, ó, mas afetadas. Tem alguma com... Uma? Essa não é afetada, essa é portadora. Ó, normal, Nenhuma, não é? nenhuma, Ah, então nenhuma. nenhuma. Então, nesse caso aqui, seria zero. Agora, se ele perguntasse qual a probabilidade de meninas afetadas, aí meio, porque essa daqui é afetada, ela é normal, mas se ele pedir meninas afetadas, é zero. Não tem outra possibilidade, porque aí eu estou olhando as meninas. Então, cuidado na hora de fazer as porcentagens, porque ele pode pedir independente do sexo, aí você olha no total mesmo. E se ele pedir menino ou menina, você já separa, porque o PNE já te dá separado meninos e meninas, certo? Então, no caso aqui, se o pai for normal e a mãe portadora, só nascem meninos hemofílicos. Por quê? Porque o pai, a mãe é que passa os genes. E como o pai não tem o Hzinho e a filha precisa de 2 Hzinho, a mãe pode até passar para ela, mas o pai é normal, tá? Então vamos ver aqui que dá tempo de fazer o outro exemplo aí relacionado com o pai. Então agora vamos fazer do daltonismo, só para mudar. Daltonismo. Então eu vou colocar aqui. Então o pai é daltônico, pai daltônico. Ele casa com uma mulher normal, portadora. Aí, qual a probabilidade, tá? Vamos fazer igual, de crianças, de meninos e de meninas. Tá? Então, ele vai falar no enunciado, daltonismo é uma herança ligada ao sexo, recessiva, aí eu já sei que é Dzinho, tá? Então, aqui no caso, qual é o genótipo do pai que é daltônico? Como é que é o genótipo dele? Fala aí para mim, vamos ver se vocês entenderam. Homem é XY, tá? Como é que fica com relação ao daltonismo? XHzão, Ó, YHzão? Dzão ou Dzinho. Ah, é D. Ele é daltônico e a herança é recessiva. X, Dzão? Dzinho. A herança é Ah, recessiva. ah, Como ele é daltônico, tem que ser o Dzinho. É isso que eu quero, que vocês vão raciocinando. E a mulher é normal, mas portadora. Ela é XX. Se ela é normal, Dzão? Dzão, mas ela é portadora. Ó, Dzinho. então ela é Dzão, Dzinho. Ela até pode ser Dzão, Dzão, mas o problema tá me falando que ela é portadora. Tá? Então, pai daltônico, XDzinho Y, mulher normal portadora. Aí, então, eu vou lá e faço o PNE para ver como é que vão ser os filhos. Então, ó, XDzinho Y do pai, XDzão, XDzinho da mãe, que é portadora. Então, aqui vai dar sempre o dominante na frente, tá? O mesmo raciocínio. XDzão, XDzinho. Aqui vai dar, ó, XDzinho, XDzinho. E aqui vai dar XDzão Y, XDzinho Y. Então, se eu for analisar no contexto geral, independente do sexo, então o problema me perguntou qual a probabilidade de crianças, independente do sexo. Eu olho o PNE inteiro. Então, essa é uma mulher normal, mulher afetada. Homem normal, homem afetado. Então, no contexto geral, de 4, metade vai ser afetado. Então, vai dar meio. Metade das crianças podem nascer afetadas, independente do sexo. Aí, se ele perguntar especificamente qual a probabilidade de meninos afetados. Então, eu vou lá, igual eu expliquei, vou lá só nos meninos que estão aqui embaixo, ó, XY. Duas possibilidades de meninos, né? Porque pode nascer menino ou menina. Então, afetado, 1 e 2 vai ser meio também. Então, a probabilidade de meninos afetados, meio. Ah, qual a probabilidade de meninas afetadas? Aí eu vou lá nas meninas, né?
Vou ali nas meninas, que tá aqui. Meninas afetadas, normal afetada, 2 possibilidades, metade. Vai dar meio também. Ó, meio. Então, meio vezes, tudo meio deu aqui, coincidentemente, né? Porque se você, depende da pergunta que o problema fizer, tá? Agora, se ele fizesse assim, ó, só para raciocinar que o nosso tempo vai terminar, depois a gente continua. Qual a probabilidade de 2 meninas afetadas? Se a probabilidade de uma é meio, a probabilidade de 2 vai ser meio vezes meio. Há 3 meninas afetadas, meio vezes meio vezes meio. Sempre assim, tá? Aí, se ele perguntar, ok? Aí eu posso multiplicar, mas ele perguntando mais de uma ou mais de um. Certo? Deu para entender? Difícil? Lembraram disso? Sim. Sim? Bom, então é isso. Ó, tá faltando o quê? Um minutinho só, né? Mas a gente para por aqui e depois na outra aula eu vou dar mais uns exemplos para vocês. Espera aí que tem uma pergunta aqui, né? Deixa eu ver se é pergunta no bate-papo. Você já vai mandar o slide, Ana? Já mando, já coloco Tá, lá. obrigada. Kaique. Ah, o Kaique pôs aqui a resposta, Kaique, eu não tinha visto. Você tinha posto 2/4? Eu não tinha visto. Era a resposta de algum. Aí, se é 2/4, você só lembra que você tem que simplificar, tá? Divide por 2 vai dar meio. Que eu acho que era isso mesmo. Eu não lembro qual o problema que você respondeu. Bom, então é isso. Daqui a pouco eu chamo vocês de novo, tá? Já vou disponibilizar os slides lá, ok? Então, tchau. Até daqui a pouquinho. Tchau, Ana.